Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que é algo que eu encontro lá em Êxodo capítulo 33, dos versículos 21 a 23, o lugar onde Deus se revela. Êxodo capítulo 33, de 21 a 23, o texto diz o seguinte: E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te pedimos que a Tua palavra fale aos nossos corações, que o Senhor nos dê a direção do Teu Espírito sobre as coisas que estamos lendo aqui e que vamos ouvir sobre a Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Bom, essa é uma passagem final do capítulo 33 do livro do Êxodo. Se você ler esse capítulo todo, você vai perceber que ele faz parte de um contexto maior e a crise estabelecida para chegar a esse parágrafo que a gente acabou de ler começa lá no capítulo 32. Né? Então, quando a gente se aproxima desse texto, a gente precisa dar uma olhada um pouco no cenário, o porquê essas palavras do Senhor, o porquê essa descrição toda do que Deus precisaria fazer para se revelar para Moisés, mas de uma forma meio curiosa, meio estranha, né? Expressões como: as minhas costas você vai ver, mas a minha face ninguém pode ver. Né? O porquê de tudo isso, o que está acontecendo nesse cenário todo? Bom, o cenário na verdade é muito simples, embora ele seja extremamente importante dentro do livro do Êxodo. Porque chegamos em Êxodo 32, se você quiser abrir sua Bíblia para olhar isso na sequência, chegamos em Êxodo 32, numa cena em que o Senhor está dando a Moisés as suas instruções. E Moisés não está no meio do povo. Moisés tinha se afastado, Moisés tinha ido para o monte, onde ali ele recebia a instrução do Senhor. A instrução do Senhor é a lei do Senhor, por meio do qual Deus conduziria o seu povo. Que povo? Esse bando de escravos que tinha acabado de ser tirado do Egito e que estavam rumo a uma terra prometida por Deus aos antepassados desse povo. Então, esse grupo de pessoas que está ali, do lado embaixo do monte, nos pés do monte, acampados, esperando o retorno de Moisés, começa a entrar em conflito, em crise, dizendo o seguinte: olha, a gente não faz a mínima ideia do que aconteceu com Moisés. Ele já foi embora faz algum tempo, nós estamos aqui parados, acampados, sem nenhuma direção, sem saber o que fazer, sem saber como continuar a nossa trajetória. Então Arão, que é o irmão de Moisés, faz o seguinte: Arão, constrói para nós deuses, e esses deuses é que vão conduzir a nossa jornada. Aí Arão, como um excelente líder, vai lá e fala que: não, tá bom, vocês querem deuses, eu vou construir deuses para vocês. Né? Arão chega lá para o povo e fala: ó, tudo que vocês tiverem de joias aí, ouro e etc e tal, me dá aqui, porque eu vou confeccionar deuses para vocês. E aí Arão confecciona um bezerro de ouro. E aí esse povo que está ali no pé do monte começa a adorar o bezerro de ouro, dizendo o seguinte: esses aí os deuses que nos tiraram do Egito. Ou seja, em uma fração de segundos, esse povo acabou de esquecer de quem é Deus, do que ele tinha feito por meio de Moisés para tirá-los do Egito, de todos os livramentos que Deus proporcionou para esse povo, de todos os sinais e maravilhas que Deus realizou para possibilitar que eles tivessem saídos livres do Egito e estivessem em direção à terra prometida. Rapidamente, esse Deus já sai da memória, a liderança de Moisés já não importa mais, a gente não sabe o que aconteceu com ele, então a gente precisa seguir a vida. Para seguir a vida, eu preciso de uma divindade me protegendo, me dando direção, cuidando de mim, garantindo a minha segurança, garantindo a minha bênção e por aí vai. Então eles chegam para Arão e fazem esse pedido: olha, Arão, constrói para nós deuses. Expressão interessante essa, né? Como é que alguém constrói um Deus? Bom, é exatamente o que Arão fez.
construiu lá o seu bezerro de ouro para esse povo. Nesse meio tempo, Deus, obviamente, vendo todas as coisas, chega para Moisés o seguinte: Moisés, eu estou aqui com você em um retiro, só nós dois nesse monte, onde eu estou dando para você a instrução sobre como conduzir esse povo, só que sem você saber e simultaneamente, ou seja, enquanto a gente está aqui conversando sobre tudo que eu vou dar para esse povo, para eles viverem comigo, desfrutarem da minha presença, desfrutarem da liberdade deles, enquanto eu estou aqui com vocês, eles estão lá no acampamento com Arão e já estão cultuando outros deuses. Ou seja, a aliança e a lei que eu estou fazendo aqui com você, o povo já está lá embaixo quebrando. Eu mal passei as instruções para você e o povo já começou a quebrar. E a sensação é mais ou menos o seguinte, como se Deus chegasse para Moisés e falou: Moisés, eu desisto desse povo. Eu desisto, não tem sentido, não tem a menor condição. Eu estou aqui na maior das boas vontades, dando instrução, dando bênção para esse povo, dando direção para esse povo, cuidando deles. Tirei eles do Egito para dar para eles uma terra de onde manam leite e mel, ou seja, sinal de uma terra muito frutífera, muito boa, produtiva. Ou seja, eu fiz tudo por eles, mas esses caras não valem nada, Moisés. Esses caras têm um coração duro. Eles são pecadores, eles não reconhecem quem eu sou, eles não andam nos meus caminhos, eles resistem a mim. Então vamos fazer o seguinte, Moisés: impossível andar junto, impossível o relacionamento entre nós. E aqui o texto começa a colocar para a gente uma cena muito curiosa dentro do livro do Êxodo, que é Moisés na função de um negociador. Moisés começa a negociar com Deus a permanência de Deus com eles, com o povo. E Moisés começa a trazer uns argumentos muito interessantes para Deus. Por exemplo, se o Senhor libertou o povo do Egito, e todas as outras nações vão saber disso, porque é o que a gente vai testemunhar, quando essas nações ficarem sabendo que o Senhor libertou a gente do Egito e matou a gente no deserto, o que eles vão pensar do Senhor? Olha a situação que Moisés coloca a Deus. Interessante como o texto abre essas possibilidades para nós. Né? Quer dizer, Moisés chega e coloca como se Deus pensasse: poxa, eu não tinha pensado nisso, Moisés, é verdade, você tem razão, Moisés. Como é que eu não pensei num negócio desse antes? Você sabe que é melhor eu dar um jeito então para eu ir com vocês, né? Porque senão a minha imagem vai ficar ruim com os outros povos e tal. Ou seja, uma negociação parecendo mesmo dois amigos conversando de igual para igual. Essa é uma cena muito interessante, portanto, nos capítulos 32 e 33 do livro do Êxodo, quando essa negociação acontece. Mas essa negociação só foi preciso porque tanto Deus quanto Moisés têm que lidar com uma realidade. A realidade de que Deus é santo. Deus é santo. E o povo é pecador. E aqui gera um conflito entre a santidade de Deus e o pecado do seu povo. E esse conflito entre a santidade de Deus e o pecado do povo impede que esse Deus continue a caminhar com esse povo. Impede o relacionamento integral entre esses dois, porque eles são totalmente opostos à santidade do pecado. Deus é santo. O povo é pecador. Olha essa palavra do versículo 3 do capítulo 32. Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Vão vocês, como se fosse o seguinte: eu fiz a promessa para os antepassados, para Abraão, para Isaac e para Jacó. Eu fiz a promessa de que daria para vocês uma terra especial, uma terra produtiva. Essa é a linguagem de uma terra de onde manam leite e mel. Eu prometi isso. E prometi isso porque eu escolhi ser o Deus de vocês. Eu fiz vocês, eu fiz essa nação. Eu gerei vocês. Agora eu estou trazendo vocês de volta para mim, depois de 400 anos escravos no Egito. Eu estou trazendo vocês de volta para fazer cumprir essa promessa. Mas é o seguinte, existe uma distância muito grande entre nós. Vocês são pecadores e eu sou santo. E essa palavra, eu posso destruí-los no caminho, é por causa da sua santidade. É por causa de quem Deus é e quem nós somos. É esse o conflito. E aí, o texto vai dizer o seguinte para nós:
Deus dizendo, olha, faz o seguinte, a terra está lá, eu já dei tudo, eu fiz a promessa, vão vocês, mas eu não vou. Vão vocês sem mim. Vocês vão viver melhor sem mim. Porque se vocês viverem sem mim, pelo menos vocês não vão ser destruídos por mim no caminho. Então vão vocês para a terra que mana leite e mel. Mas curiosamente, essa não é uma opção aceitável para Moisés. E Moisés vai negociar com Deus justamente porque ele não aceita essa opção de Deus. Qual opção? A opção de irem sozinhos. A opção de caminharem eles para a terra prometida, de irem eles desfrutar da bênção e da prosperidade da tão falada terra prometida aos antepassados, sem que Deus estivesse com eles. Moisés não aceita essa opção. E aí é que começa uma negociação, porque Moisés tem uma coisa em mente, que a terra onde manam leite e mel não tem valor algum se vivermos nela sem Deus. A terra onde manam leite e mel não tem valor algum se a gente for viver nela sem o nosso Deus. E o quanto isso nos coloca nos nossos conflitos. Agora pensa tudo isso que esse povo está vivendo dentro da sua própria vida. Nós não vivemos os mesmos conflitos entre o Deus Santo e o nosso pecado? Nós não vivemos a nossa luta, como Paulo fala lá em Gálatas, o conflito entre a minha carne e o Espírito? Nós não vivemos esse dilema? E muitas vezes, talvez, para nós fosse tentador viver sem esse conflito. Eu não quero mais esse conflito. Eu não aguento mais negar a minha própria vontade. Isso é algo que o André pregou para nós nas últimas pregações sobre a pornografia. Algo que está relacionado a quem nós somos e aquilo que nós temos que lutar contra. A gente sabe que é parte de quem a gente é. A gente sabe que a gente decide fazer certas coisas porque a gente gosta de fazer, mesmo sabendo que é errado fazer. E a gente vive esse conflito. E muitas pessoas chegam à seguinte conclusão: talvez seja melhor ir cada um para um lado mesmo. Sabe, o senhor é santo, eu sou pecador, então vamos fazer o seguinte: o senhor vai ser santo sozinho, que eu vou ser pecador sozinho. Deixa eu me virar com o meu pecado. Eu desisto desse negócio. Eu não aguento mais lutar contra o meu conflito. Por quê? Porque não dá para caminhar com o Senhor. Não dá para atingir os seus padrões. Não dá para vencer. Mas será que não dá para vencer porque realmente não é possível vencer? Ou porque a gente não quer vencer? Ou porque a gente não quer largar o nosso pecado? Ou porque a gente não quer amolecer o coração duro? Ou porque a gente não quer ser mais flexíveis com as nossas necessidades, desejos, sonhos e inclinações? Por que exatamente não dá? Na verdade, a gente descobre que tem muito mais a ver com a nossa vontade, com o nosso desejo, do que com impossibilidades. É totalmente possível. E Deus fez com que fosse totalmente possível. E Moisés tem, então, essa conclusão sobre a qual nós todos deveríamos ter. A conclusão de que nada nessa vida vale a pena se não for junto do meu Deus. Não existe nenhuma terra onde manam leite e mel, seja o que for na sua vida hoje, terra que mana leite e mel. Seja o que for uma posição, um casamento, um relacionamento, um bem, um projeto de vida, um sonho, à custa do quê? À custa da perda do relacionamento com Deus? Eu manter alguma coisa na minha vida porque eu acho que é bom, porque eu gosto, porque me dá prazer, mas sabendo que às custas disso eu estou comprometendo o meu relacionamento com Deus? Não, não vale a pena. Nenhuma terra que mana leite e mel vale a pena se Deus não estiver comigo. O que vale a pena é Deus. Em outras palavras, a recusa de Moisés a essa palavra do Senhor, e claro que é uma palavra provocativa do Senhor, vão sem mim. É claro que o Senhor não quer que de fato isso aconteça, mas é uma palavra que coloca Moisés diante de uma situação de decisão, coloca o povo diante de uma situação de conflito, onde nessa crise eles têm que decidir qual vai ser o próximo passo, como é que eu vou lidar com isso tudo. Da mesma forma nós, não podemos tomar decisões que nos afastem de Deus, porque a gente não quer aquilo que Deus tem para nos dar, como a promessa, como a terra que mana leite e mel. O que mais me interessa não é o que Ele tem para me oferecer, mas a sua própria pessoa. Isso é o que vale para mim. Isso é o que de fato tem que importar para mim. E não importa se eu tiver que perder todas as outras coisas,
Se eu mantiver Deus no seu lugar na minha vida, eu ganhei tudo. Eu tenho tudo. Eu posso perder a terra que mana leite e mel. Eu posso perder todas as outras coisas, mas eu não posso perder o meu Deus. Eu não posso permitir uma vida distante do meu Deus. Moisés tem essa conclusão. E é nesse caminho que ele direciona aí a sua negociação com Deus. No meio da sua desorientação, a desorientação total sobre, e agora, o que vai ser da gente? E agora, já que Deus nos colocou esse impasse, e o impasse provocado pelo próprio pecado do povo, já que estamos diante dessa situação, desorientados, sem saber de onde seguir daqui para frente. E é mais ou menos o que acontece com a nossa vida emocional quando somos confrontados com o nosso pecado. Especialmente depois de virmos de uma série como a que tivemos. Nos vemos desorientados. Eu não sei como começar. Eu não sei para onde eu vou. Eu não sei como seguir. Quando nós estamos assim e vivemos isso diversas vezes na nossa vida, a desorientação, o que a gente precisa aprender? Existe uma vontade que parte do próprio Deus para que sejamos orientados. Existe em Deus o desejo, parte dele o desejo de orientar a tua vida. Ele não quer te ver desorientado, seja por causa das circunstâncias como maiores, como no caso de Moisés e do povo de Israel, seja por questões menores e particulares, o nosso próprio pecado particular. Deus não quer a gente desorientados. E toda a palavra de Deus está aí para te dar essa orientação. Tudo o que Ele quer é te orientar no meio do caos. Tudo o que Ele quer é te dar um norte no meio dessa desorientação da vida no pecado. O pecado é como um caos que se estabeleceu no meio do povo. E as consequências desse pecado do povo estão aí no texto, principalmente o final do capítulo 32. Gente morreu por causa disso. Moisés desce do monte e quebra tudo, coloca tudo que eles fizeram de idolatria, de imagem, e atribuíram a tirada do povo do Egito para essas imagens. Moisés quebra com tudo, arrebenta com tudo, gente morre por causa desse pecado, porque o povo precisava encarar a seriedade do erro que eles estavam cometendo. A seriedade das consequências de optarem por uma vida sem Deus. Ou seja, vamos seguir sem Moisés e o seu Deus. O bezerro de ouro nos basta. A gente já tem a promessa da terra, vamos nós com os nossos deuses para a terra. Ou seja, a consequência disso é a destruição, eles não podem fazer isso. Moisés chama essa atenção. E o pecado, então, instala o caos na nossa vida. E no meio do caos, a gente só tem desorientação. A gente não sabe para onde ir, não sabe por onde começar. E pior, a gente não sabe onde vai dar. Eu não sei onde eu vou chegar. Eu não sei o que vai acontecer. No meio dessa desorientação toda, há essa negociação de Moisés com Deus e a gente chega nessas duas falas de Moisés que eu quero destacar. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. E uma outra fala dele: se não fores conosco, não nos envies. Se não fores conosco, não nos envies. Duas falas de Moisés que eu acho muito interessante nesse contexto todo. Revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. No meio da desorientação, o que a gente busca? A gente busca a direção. A gente busca o norte. A primeira coisa é, para tudo. Tem um caos ao redor de mim que é fruto de um caos interior. Eu preciso parar tudo e buscar orientação. Eu não posso sair andando às cegas. Eu não posso sair andando para qualquer direção. Eu não posso seguir o primeiro rumo que me deram ou que me apareceu à vista. Eu não posso sair andando sem direção. Não posso andar às cegas, não posso andar no escuro. Eu preciso do quê? Eu preciso de direção. Então toda a conversa de Moisés é para chegar para Deus e dizer o seguinte: me revela os teus propósitos, para que eu te conheça. Ou seja, me dê direção. Quais são os seus projetos? Por onde o Senhor quer que eu ande? O que o Senhor quer que a gente faça? Por onde a gente deve caminhar? Da onde a gente começa daqui?
Uma vez que a gente voltou a estaca zero, o povo construiu o bezerro de ouro, atribuiu ao bezerro de ouro e os deuses que eles representam a nossa libertação do Egito. Ou seja, a gente acabou de virar as costas para o Senhor. E ao virar as costas para o Senhor, nos deparamos com a nossa fraqueza, com as nossas impossibilidades, com o nosso pecado, com a nossa fragilidade humana. É com isso que nós estamos lidando. E se eu continuar andando sem direção a partir daí, eu vou ter problema, eu não sei onde eu vou parar. Então, Deus, vamos fazer o seguinte, vamos manter o acampamento e vamos prolongar essa conversa. Me dá o seu propósito, me revela o teu propósito. Me diz qual é o próximo passo que eu tenho que dar. E por que Moisés pede essa orientação de Deus? É porque ele tem, na verdade, uma máxima, outra máxima, na verdade, sobre a vida dele, que vem na segunda frase. Se o Senhor não for, não nos envie. Se o Senhor não for com a gente, então, Senhor, por favor, deixa a gente onde a gente está. Deixa a gente viver acampado aqui. Não nos envie para lugar nenhum, porque Moisés parece ter uma outra convicção de que não vale a pena dar um único passo sem a convicção de que Deus está conosco. Sem a convicção de que Deus está conosco, não vale a pena dar um passo sequer. Sem a certeza de que o meu próximo passo será um passo orientado por Deus, sem essa certeza, não vale a pena dar o passo. É melhor permanecer parado. É melhor permanecer esperando a orientação do Senhor. É melhor permanecer orando, buscando direção, buscando a sua orientação. Essa, gente, essa é uma das máximas de uma vida de sabedoria. Não se precipite diante da sua realidade, diante do seu pecado, diante do conflito, numa retomada de vida. Portanto, o que a gente faz? A gente não sai se precipitando. A gente não sai atirando para todas as direções. A gente não sai andando às escuras. A gente não sai porque a gente ouviu o primeiro conselho e fez algum sentido para nós e a gente sai atrás, correndo atrás. Não, gente, não é por aí. O que a Bíblia nos mostra é prudência, é agir com sabedoria. Agir com sabedoria e agir prudentemente na Bíblia é agir de acordo com a direção de Deus. Essa é a prudência da Escritura. Ouvir a direção do Senhor, ouvir a sua voz, esperar com paciência no Senhor até que Ele me atenda, até que Ele me dê direção. E como é esse esperar com paciência no Senhor? Nunca na Bíblia é na ociosidade, de forma alguma. É conversando com Deus, é buscando a Deus, é conversando com Ele por meio da oração, por meio da Escritura. É deixar com que Ele fale conosco por meio daquilo que Ele escolheu usar para falar conosco. O conselho do corpo de Cristo, a palavra dEle, a oração, são caminhos para que Deus nos dê essa orientação. Porque uma convicção eu tenho: eu não resolvo o problema do meu pecado pelas minhas próprias forças. Eu não resolvo o problema do pecado dos outros com a minha própria força. Eu não resolvo os problemas que a gente tem dentro da nossa igreja com as nossas próprias forças. Assim como não resolvemos absolutamente nada pelas nossas próprias forças. O fato de sermos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, diz uma coisa muito importante para nós. É Ele quem dirige a nossa vida, não nós. É Ele quem dá o norte para nós, não a gente. É Ele quem dá a direção. E eu busco nele direção. É o que Moisés faz. Não vale a pena, Senhor, o Senhor nos enviar. Por isso, não nos envie se o Senhor não for conosco. O que Moisés então precisa? Ele precisa que Deus se revele a ele. E aí, Moisés faz um ousado pedido ao Senhor. Versículos 17 e 18 do capítulo 33 aí do Êxodo. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então Moisés disse: peço-te que me mostres a tua glória. Gente, esse pedido é um dos pedidos mais ousados que você encontra em toda a Escritura, se não o mais ousado. O mais ousado. A gente tem alguns pedidos que a gente
lê na Escritura. Por exemplo, Salomão, no seu pedido, foi ousado, mas não se compara com esse pedido. Salomão pediu sabedoria para Deus para governar o povo com justiça. Esse é um pedido prudente, um pedido que foi elogiado pelo próprio Deus. Olha, seu pedido foi sensacional, parabéns, você foi o cara nesse seu pedido. Você, como rei, poderia ter pedido tantas outras coisas, derrota dos seus inimigos, fama, riqueza, poder. Você poderia ter pedido tudo que um rei normal pediria, mas você fez o pedido. Sabedoria para governar o povo com justiça. Incrível o seu pedido. Mas compara isso com o pedido de Moisés. Olha o pedido de Moisés. Ganha uma carta branca de Deus. Moisés, você é meu brother. Pede o que você quer e eu te dou. E aí Moisés ousadamente fala o quê? Eu te peço que o Senhor me mostre a sua glória. Olha esse pedido. Daí vem uma sequência do texto, que é o que a gente leu lá no começo. E prosseguiu o Senhor. Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Deus coloca um impedimento nesse pedido de Moisés. Em outras palavras, Moisés, eu vou te atender, mas existe um limite. Eu vou te mostrar a minha glória, mas não do jeito que você está me pedindo. Existe um limite para isso. E o limite é estabelecido por causa daquele conflito inicial entre a santidade de Deus e o pecado do povo. Por quê? Se você me vê minha face, você morre. Porque você é pecador e eu sou santo. Se isso acontecer, se você vê quem eu sou de fato, se você me ver completamente, plenamente, o resultado é morte para você. A minha santidade mata você por causa do seu pecado. Então acabou. Eu não posso fazer isso, eu não vou fazer isso. Mas o curioso é que mesmo Deus colocando todo esse impedimento para Moisés, olha só o capítulo 33, do versículo 7 até o versículo 11. Capítulo 33, do 7 ao 11. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Até aí. Curioso isso. Se ele acabou de dizer para nós que a minha face ninguém poderá ver, como é que antes o texto diz que Deus conversava com Moisés face a face? Estranho, não é? Ele conversava com Moisés face a face, como quem conversa com um amigo. E é claro que todas essas expressões no texto de face, costas de Deus e etc., a mão de Deus e etc., são apenas imagens. Isso não tem nada de literal nisso. Deus é espírito, não pode ser visto, ponto final. Quando ele fala do conversa face a face, é o seguinte: com Moisés eu tenho um relacionamento diferente, especial. Eu conheço ele e ele me conhece mais do que todos os outros do povo. Eu tenho um relacionamento especial com ele. A tenda do encontro servia para consulta ao Senhor de qualquer pessoa. Mas quando Moisés ia para a tenda do encontro fora do acampamento, o povo prestava atenção porque algo diferente acontecia. O simbolismo da nuvem, a coluna que descia por ali, e aquilo era o símbolo da presença do próprio Deus. De modo que o povo ficava do lado de fora das suas tendas, olhando para a tenda do encontro e prestando adoração a Deus em pé. Olha a seriedade dessa cena toda. E Moisés é o sujeito com quem Deus conversa face a face. Esse sujeito com quem Deus conversa face a face é o sujeito que, portanto, já que a gente é tão amigo, já que a gente é tão íntimo, já que eu e Deus somos tão colegas, próximos,
de conversar face a face, então nada me impede de dar um passo além nesse relacionamento e pedir o seguinte para Deus: me mostra a sua glória. Moisés tem uma ideia de que se Deus mostrasse a sua glória para Moisés, ali estaria a direção e a permanência de Deus com aquele povo. Deus daria um jeito de colocar a sua glória para ser vista por Moisés. E se Deus desse esse jeito da sua glória ser vista por Moisés, por que não seria pelo resto do povo? Por que não seria possível o resto do povo que é pecador como Moisés? Por que não seria então possível Deus permanecer no meio do povo e conduzir o povo do jeito que Moisés queria? Essa seria a questão. Mas esse texto mostra que nem mesmo toda essa amizade de Deus com Moisés, nem mesmo toda essa proximidade de serem amigos que conversam face a face, nem isso tudo, gente, foi possível para que Deus mostrasse para Moisés aquilo que Moisés tinha pedido para ver. Nós somos de fato muito amigos. Converso com você face a face, mas existe um limite. Existe um limite. E o limite eu estabeleço para a tua própria proteção, Moisés. Eu estabeleço esse limite do meu conhecimento, ou seja, do revelar de quem eu sou para você, eu estabeleço esse limite para que você continue vivo. Esse é o limite que Deus estabelece para Moisés. Se você me vê, você morre. Por isso, Moisés, eu vou te dar um conhecimento de mim. Eu vou te mostrar quem eu sou. Mas eu vou te mostrar quem eu sou de uma maneira que você veja e permaneça vivo. De você ver, ter a sua orientação, ter aquilo que você me pede, mas você tem que permanecer vivo. E aí esse texto, aos meus olhos, me mostra pelo menos 3 coisas. Primeiro, a tenda do encontro era o lugar onde Deus se revelava e orientava o seu povo. A tenda do encontro era o café com o pão de queijo que Moisés e Deus iam lá para bater o seu papo. Era a tenda do encontro. Era ali. Mas quando Moisés pede ao Senhor: eu te peço que me mostres a tua glória, parece que a tenda do encontro já não servia mais. Porque esse encontro não vai ser na tenda do encontro. O que é que o texto diz? Há um lugar aqui perto de mim. A tenda do encontro é onde eu me revelo para você no cotidiano, onde eu dou orientação, onde eu dou a consulta que o povo quer fazer comigo, onde eu dou as minhas audiências para o povo. Tudo isso é na tenda do encontro. Mas o que você está me pedindo, Moisés, é algo além. Daí, a tenda do encontro já não serve. Porque a tenda do encontro o versículo 7, é uma tenda montada pelo próprio Moisés. É o Moisés quem monta a tenda do encontro. E Moisés é quem prepara o lugar para ter o encontro com Deus. Quando Moisés pede o que pede para Deus, o que Deus diz para ele? Eu vou te mostrar, mas vai ser no meu lugar, não no seu. O seu já não serve. Há um lugar aqui perto de mim. Há um lugar aqui perto de mim, onde vai ser possível atender parte disso que você está pedindo. Há um lugar aqui perto de mim, onde eu vou me revelar para você. Há um lugar perto de mim, onde eu colocarei os seus pés sobre a rocha. Você ficará em cima de uma rocha. E dali é que a coisa toda vai acontecer. Esse símbolo de colocar Moisés sobre a rocha, ou ter os pés firmados sobre a rocha, na Escritura tem um sentido muito importante, não tem? O firmar os pés sobre a rocha significa o quê? Segurança, estabilidade, firmeza. É uma imagem que Jesus utilizou no Sermão do Monte para falar daqueles que seguem, ouvem as suas palavras e seguem de acordo com as suas palavras. São como pessoas prudentes que construíram a sua casa sobre a rocha, de modo que as tempestades, os vendavais e etc. não derrubam a casa. É um lugar firme, um lugar seguro, onde você não será abalado. Esse é o lugar perto do Senhor que ele vai dizer para Moisés. Há um lugar aqui perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Continuação. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão,
até que eu tenha acabado de passar. O que é isso? Que coisa incrível, gente. É Deus mesmo quem nos protege de quem Ele é. É o próprio Deus que nos protege da sua glória que nos consumiria. É o próprio Deus que nos protege da sua santidade. Ele sabe que é impossível, mas Ele tem que dar um jeito. Ele tem que dar um jeito de revelar-se para nós. Tem que dar um jeito de mostrar a sua glória para nós. Ele tem que dar um jeito. Ele nos coloca na rocha, nos coloca numa fenda da rocha. Ele nos cobre com a sua mão. E ao nos cobrir com a sua mão, o que Ele está fazendo? Ele não está escondendo o rosto por qualquer outro motivo senão a tua própria preservação. O próprio cuidado que Ele tem por você. Isso é um gesto da sua graça e isso é um gesto do seu amor. O Deus que nos protege para que vejamos aquilo que Ele pode dar a conhecer sobre Ele. Ele protege Moisés, nos protege, portanto, da sua própria santidade. E o texto diz: então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas. Você verá parte daquilo que eu sou. Você verá não a minha face, mas o que existe por trás. Você verá as minhas costas. E isso, Moisés, será o suficiente para você. E se hoje em casa você quiser ver o resultado disso, capítulo 34 mostra para nós o resultado disso, os efeitos disso quando Moisés tem esse encontro com o Senhor. Mas eu quero focar ainda nesse aspecto. Deus tira a sua mão e permite que o vejamos. Pelo menos uma parte. Pelo menos aquilo que Ele decidiu revelar para nós. E o que é interessante, nos é o suficiente. É a direção. É a direção. Aquilo que Deus já decidiu revelar para nós é toda a direção que nós precisamos ter. Mesmo em um assunto tão grandioso como esse, onde é o pecado humano e a santidade de Deus que estão no seu conflito, onde o ser humano corre o risco de ser aniquilado por causa da santidade de Deus, é esse Deus santo que misericordiosamente atua, faz tudo para que você, ser humano pecador, continue sendo orientado por Ele. Para que você e eu, seres humanos pecadores, continuemos a ter encontros com Ele. Para que nós possamos continuar tendo Deus que nos dirige à terra que mana leite e mel. Esse Deus é o Deus que está se revelando para Moisés, mas também é o Deus que se revela a nós. Porque eu gosto de pensar nesse texto também como um simbolismo da revelação de Deus para nós. Sabe o que para mim, em parte, é essa rocha, esse lugar perto do Senhor, onde os nossos pés se firmam sobre a rocha? A própria Bíblia. Para pensar nisso. O que Moisés pede para Deus? Que Deus se revele a ele. Nós, como cristãos, temos qual confissão de fé sobre a Bíblia? Que a Bíblia é a palavra de Deus revelada a nós. Não é isso? Se nós temos isso tudo, o que a gente encontra quando a gente vai para dentro da Bíblia? A gente encontra o conflito entre a santidade de Deus e o nosso pecado. Algo que Moisés estava vivenciando nessa cena toda. O que Deus fez para que fosse possível continuarmos sendo orientados por Ele, sem que nós morrêssemos. Ele providenciou Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar. Esse Jesus Cristo que morre no nosso lugar é como esse lugar perto de mim, onde eu te protejo da minha santidade e você vê parte de quem eu sou. É mais ou menos isso. Eu gosto de pensar na Escritura como esse lugar fora do cotidiano, fora do ordinário, fora do comum, fora dos nossos próprios altares que criamos para Deus. Onde na Escritura a gente vai para o lugar perto dele, lugar que Ele criou para nós. Algo que Ele é quem nos deu. Onde na Escritura o que nós temos? Nós teremos um encontro com esse Deus. Na Escritura é que teremos uma visão da glória desse Deus. E não é isso que a gente tem na Escritura o tempo todo? Nós temos essa visão dessa glória de Deus. Vemos quem Ele é, conhecemos o seu caráter e saímos dali transformados. Saímos da Escritura, voltamos para o nosso cotidiano, ao sairmos da Escritura, com algo diferente em nós. Voltamos com orientação, voltamos com o coração aquecido,
voltamos com a esperança renovada, voltamos sim confrontados com o nosso pecado, sem dúvida nenhuma, mas também voltamos conscientes de que o Deus da Escritura é o Deus de toda graça e de todo amor, e que nem mesmo o pecado nos separará dele, porque Ele providencia tudo o que precisamos para lutarmos contra o nosso pecado e vencermos o nosso pecado. Saímos da Escritura, portanto, diferentes, porque tivemos um encontro não com uma pessoa qualquer, mas tivemos um encontro com o próprio Deus. A Escritura é esse lugar que Deus separa para nós, para que todos os dias, você ouça Deus te dizer: tem um lugar aqui perto de mim, onde eu vou colocar você sobre uma rocha. Todos os dias eu tenho que ouvir essa palavra do Senhor. E essa palavra do Senhor é o convite dele para eu ir até ele na Escritura. Esse é o convite que ele está fazendo para nós. O que eu preciso imediatamente colocar no meu dia a dia? Ir a esse lugar. Ir a esse lugar. Ir a esse lugar perto do Senhor. Sentir, pelo menos em um momento do meu dia, pés firmados sobre a rocha. Por mais que ao longo do dia eu sinta os meus pés vacilarem, por diversos motivos, naquele momento eu tive a experiência de firmeza, de sustentação, de estar seguro e inabalável. Essa é a presença de Deus. É o que Moisés experimenta e o que ele nos convida a experimentarmos junto com ele. A Escritura é esse lugar. E daí a gente vem à seguinte questão: tá, mas será que todo esse simbolismo é válido? Porque o que eu estou fazendo aqui não é uma interpretação tão histórica e literal do texto. Será que todo esse simbolismo de irmos a um lugar separado, diferente, distante, separando tempo e espaço para um encontro com Deus e direção para a vida, será que isso de fato condiz com o todo da Escritura? Bom, pelo menos era uma atitude de Jesus. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Era uma atitude de Jesus. E se era uma atitude de Jesus, se era um hábito de Jesus, tem que ser o meu hábito. O que Jesus está fazendo? De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Eu encontro nessa frase toda a descrição da experiência de Moisés. Ele sai de casa, a tenda do encontro já não serve, o acampamento já não serve, não é ali que a coisa vai acontecer. Ele sai da cena, sai para um lugar deserto, para um lugar escuro, para um lugar tranquilo, para um lugar silencioso. Ao fazer isso, o que ele vai fazer? Ele vai orar. O que é a oração, se não o encontro com o próprio Deus? O que é a oração, se não a meditação na palavra do próprio Deus? O que é a oração, se não uma conversa e diálogo, buscando a orientação de Deus para a vida? E a consequência? A consequência é que vem orientação. Porque quando todos os discípulos começaram a procurar Jesus, qual foi a resposta de Jesus? Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que eu também lá eu pregue, porque foi para isso que eu vim. Jesus sai de um encontro com o seu Pai, como? Orientado. Eu sei para onde eu tenho que ir, eu sei para que eu vim, eu saio orientado, eu saio fortalecido, eu saio firme, eu saio com a certeza e a convicção de que o meu próximo passo é um passo junto com Deus. De que o que eu vou fazer, eu estou fazendo na dependência e na força do Senhor. A orientação que vem, o fortalecimento que vem do encontro do Filho com o Pai, de Jesus com o Pai, ou de você com Deus. Essa orientação nos faz sair dali, portanto, firmes, seguros. É a orientação que a gente precisava. Em conclusão,
A Escritura é um lugar onde Deus se revela a nós. Separe tempo e espaço diários de qualidade para desfrutar da amizade, companhia e orientação de Deus. Um conselho muito simples e que todos nós sabemos. Nesse conselho não existe nenhuma novidade, mas é um conselho que teimosamente continuamos a rejeitar. É um conselho que teimosamente jogamos para fora da nossa agenda e tantos bezerros de ouro, tantas outras coisas rapidamente tomam lugar. Como rapidamente a gente se esquece de quem é Deus, se esquece de todas essas coisas e a gente volta a pedir para os nossos Arões da vida construir para nós bezerros de ouro, que nos dê direção e que nos digam o que fazer.